بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب مقام الصبيان من الصف وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا عيسى بن شذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنهم ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة قال عبد العالى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca da posição das crianças no saf, nas filas. Onde que as crianças devem se posicionar? Onde que elas ficam? Será que elas ficam juntamente com os adultos? Será que elas ficam atrás? Será que elas podem ficar na fila de frente e adultos atrás, em caso deles chegarem primeiro? Por aí em diante vamos falar desse aspecto. Mas antes de entrarmos nisso, gostaria de chamar a atenção a algumas pessoas quando chegam no masjid, encontram crianças na fila de frente. Essas pessoas tiram as crianças enquanto as crianças estão já a fazer solá. Portanto, é proibido fazer isso. Elas não podem ser tiradas deste lugar. As crianças não podem ser tiradas. Estão a fazer solá. É como se fosse um adulto também a fazer solá. Portanto, não podem ser tiradas enquanto já estão a fazer solá. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é as pessoas como tiram essas crianças. Algumas delas pegam a criança das orelhas e puxam a criança tirando do safo, segurando as crianças das orelhas. Portanto, este é um comportamento negativo, errado. Não se pode fazer isso porque, obviamente, elas também estão a fazer a oração, independentemente de se podem ou não podem ficar naquele lugar, não podem ser removidas desta forma. Indo concretamente para o texto que temos a abordar na nossa conversa de hoje, é o hadith que vamos narrar, que foi narrado por Abu Malik الأشعري. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه diz: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Não deverei eu contar-vos, relatar-vos como o profeta sallallahu alaihi wasallam conduzia a sua oração, como dirigia o salat, como é que fazia, como o que ele pretendia aqui é dizer como é que ele organizava as filas antes de iniciar o salat. قال فأقام الصلاة. O narrador diz, foi anunciado o início do Salah. Como é anunciado? Através de Iqama. Foi feito o Iqama. وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان. Os homens se posicionaram, quer dizer, na primeira fila, e as crianças posicionaram-se atrás dos homens. ثم صلى بهم. Depois, Abu Malik al-Ash'ari fez salat, dirigiu este salat, onde os homens estavam na fila de frente e as crianças estavam na fila de trás. ثم قال هكذا الصلاة. Depois ele diz, é desta forma que o salat deve ser feito. Em outras palavras, é desta forma que os safos devem ser organizados. هكذا الصلاة. O salat, endireitar as filas, não é? Faz parte do Salah, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, فَإِنَّ تَصْفِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أو مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. O endireitar das filas faz parte da perfeição do Salah. Portanto, é aqui o que o narrador pretendia dizer ao dizer هَكَذَا الصَّلَاةِ. De acordo com outra narração, vem صَلَاةُ أُمَّتِي. E Salat da minha umma é desta forma. Portanto, o que fica claro nesta citação ou nesta narração é, em primeiro lugar, quando os adultos estiverem e a posição que os adultos devem estar é na primeira fila. Os adultos ficam na primeira fila e as crianças, obviamente, ficam na fila de trás. É assim que deve se posicionar. Mas, por alguma situação, se alguma criança posicionar-se na fila de frente, será que isso atrapalha, invalida,
tem alguma consequência para a validade do Salah? Não, não tem nenhuma consequência. O Salah, mesmo assim, é válido. É válido. Por que dissemos isso? Por causa de um outro texto, um outro hadith, não é? Que encontra-se no Sahih al-Bukhari, onde Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, diz que ele fez Salah na primeira fila, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve conhecimento e não lhe retirou da primeira fila. Portanto, o que fica claro, antes de mais, é se as crianças fizerem Salat na primeira fila, não há nenhuma inconveniência. Mas a posição, o lugar onde elas devem ficar, obviamente deverão ficar atrás dos mais velhos, dos homens. Por quê? Por causa do texto, o hadith também que nós mencionamos na lição passada, li'alini ulil ahlam wa nuha, não é? Os dotados do conhecimento, os mais sábios, devem estar mais próximos ao imam, ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Neste caso, o profeta estava a dizer, devem estar mais próximos, devem estar à frente, thumma alladhina yalunahum, depois seguem, não é? Aqueles que vêm depois deles, os que seguem, vão seguindo. Obviamente, o hadith está claro em que os homens ficam à frente, os adultos ficam à frente, as crianças ficam atrás. Mas se existir um espaço, os adultos já ocuparam os primeiros lugares, mas nas laterais, por exemplo, existe espaço, não tem mais adulto para completar esse lugar. Não há nenhum problema em que as crianças ocupem esses lugares de forma a preencher a fila, e esta é a percepção e o entendimento que os sábios dão, não é, nesta questão de se endireitar as filas. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.